O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos homens justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos há 3 semanas meditando sobre as parábolas que Jesus contava, sobre o reino de Deus. E hoje, o Evangelho de Mateus nos diz o que é o reino de Deus. Esse Evangelho ele pode ser dividido em partes, em 3 grandes partes. Na primeira parte nós temos parábolas, nós temos 2 grandes parábolas, uma que fala do homem que encontra um tesouro escondido. E a outra parábola de um homem que procura por uma pérola preciosa. O que essas 2 parábolas elas têm em comum? Os 2 homens, eles, no Evangelho de Mateus, mostra que eles largam tudo, eles vendem tudo o que eles têm para adquirir aquele tesouro precioso. Então, nós precisamos entender o que é esse tesouro precioso. E esse tesouro precioso é o reino dos céus, é o reino de Deus. Quando a gente fala de tesouro precioso, eu ligo diretamente ao reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o amor de Deus manifestado em Jesus Cristo. Deus nos deu seu Filho único como prova do seu amor. E para nós, esse amor de Jesus Cristo, esse amor de Deus, é o reino que nós tanto almejamos. E aí a gente pode imaginar o reino de Deus como algo que nós alcançamos aqui na Terra. E o reino de Deus não é algo material, não é algo que eu posso comprar, pensando em adquirir com dinheiro, não é nada material. Muitas vezes nós nos iludimos, nós nos deixamos levar e acreditar que nossa felicidade ela está nos bens materiais, ela está nas coisas que nós adquirimos aqui na Terra. E a gente sabe que isso é muito necessário, que isso é importante para todos nós, mas nós não podemos nos prender a isso. Isso não pode ser o nosso objetivo principal. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus ele é o serviço. O reino de Deus é amor. O reino de Deus ele é fraternidade. O reino de Deus ele é perdão. O reino de Deus é tolerância.
O reino de Deus é tudo que nos faz ficar próximo de Deus. Todas as nossas atitudes que nos fazem nos aproximar de Jesus, nos aproximar de Deus, faz parte do reino de Deus. Ser cristão é ter como prioridade, como objetivo mais importante, a busca pelo reino de Deus. Esse é o nosso papel como cristão. Essa é a nossa fé. Por isso que nós estamos buscando sempre esse Deus maravilhoso. Quando um cristão escolhe o reino, ele está optando por Deus. A escolha que ele fez foi Deus. E ele também está escolhendo os valores do Evangelho. Valores do Evangelho nos apresentados pelos mandamentos, pelas palavras que Jesus pronunciava para os seus discípulos. Então, tudo que está na Bíblia são palavras de Deus e que nós precisamos trazer para o nosso dia a dia. Nós precisamos ser instrumentos dessa palavra. Mas, para isso acontecer, exige de nós, cristãos, uma renúncia e um desapego a tudo que nos afasta de Deus. Então, nós precisamos ter muita consciência de que tudo que nós fazemos aqui ou nos aproxima ou nos afasta de Deus. Ou nós estamos buscando o reino de Deus, ou nós estamos nos afastando dele. A riqueza do reino de Deus, ela está dentro de nós. Ela está dentro do nosso coração, na medida em que nós experimentamos o poder do Espírito Santo e nos entregamos de alma para esse poder que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida, um poder transformador. O Espírito Santo, ele nos transforma. E aí nós nos aproximamos de Deus. E aí nós alcançamos o reino dos céus. E aí nós conseguimos comprar o nosso tesouro precioso, assim como fizeram os homens da parábola que nós lemos hoje. Mas também, no Evangelho, Mateus faz uma comparação do reino de Deus com a rede, com a pesca. Um pescador, quando ele vai ao mar, ele lança a rede e quando ele busca a rede, ele pega a rede, vem peixes de todos os tipos. Assim é o reino de Deus. O reino de Deus, ele não é um condomínio fechado onde nós só temos pessoas espiritualizadas, santas. Não é. O reino de Deus, ele tem toda essa diversidade. Ele não tem só pessoas boas. Ele tem pessoas boas, mas também tem pessoas más. Ele tem o bem, mas ele também tem o mal junto. Está tudo ali. E aí o que acontece? A rede chega com todos aqueles peixes, os bons e os que não são tão bons assim. Os bons e os maus. Quem é que escolhe o peixe? É o pescador. Ele pega o peixe bom, coloca no cesto, e ele pega o peixe que não é bom, o peixe que é ruim, e joga fora. Devolve, joga fora. Não serve para ele. Assim vai acontecer no final dos tempos. Virão os anjos. E os anjos estarão aqui para fazer exatamente o que o pescador faz quando ele busca a rede que ele lançou ao mar. Os anjos virão para separar os homens maus dos homens justos. E aí? A gente precisa se perguntar todos os dias: qual é o meu tempo para Deus? Como eu estou fazendo com que esse tempo seja um tempo de busca pelo reino? Como que o meu tempo para Deus se transforma de volta para mim? Porque o tempo que eu dedico para Deus, ele volta todo para mim. Ele volta para mim com uma força, como fortaleza, porque Deus vai me dando tudo isso, os dons do Espírito Santo. E aí, Mateus ele vai continuando no Evangelho dizendo isso. Precisamos encontrar o tesouro precioso. Precisamos nos preocupar com tudo que nós estamos fazendo aqui. Precisamos nos tornar discípulos do reino dos céus. E tudo que nós fazemos está sendo pensado lá, no reino de Deus, para a nossa vida futura. Eu queria que agora você fechasse os seus olhos
e você imaginasse que Deus está diante de você. Deus está aqui, diante de mim, diante de você aí na sua casa, no cantinho que você escolheu para ouvir essa reflexão. Deus está diante de você e Ele vai perguntar, Ele vai conversar com você. E Ele vai te falar o seguinte: peça o que desejas e eu te darei. Deus nos faz essa pergunta todos os momentos. Mas agora eu queria que você, no fundo do seu coração, com seu pensamento voltado para Ele, sabendo que Ele está aí diante de você, o que você responderia para Ele? O que você pediria para Deus? Você pediria saúde? Você pediria paz? Você pediria perdão? O que você pediria para Deus? O que você está pedindo nesse momento está te aproximando de Deus? Está fazendo com que você encontre o tesouro precioso que tanto falou no Evangelho de hoje? O que você está pedindo para Deus nesse momento está te tornando um cristão que busca pelo reino dos céus? Vai escutando no seu coração, vá silenciando a sua alma, vá silenciando o seu ser e vá entregando para Deus toda a sua vida. Peça a Jesus que Ele te renove. Peça a Jesus que Ele ensine a pedir o que realmente nós precisamos. Diga para Ele qual é a sua necessidade. E lembre-se, nós estamos aqui sempre voltados para Deus, unidos a Deus através de Jesus e pedindo que o Espírito Santo desça sobre nós, se faça morada, que a força do Espírito Santo nos transforme, nos fortaleça, nos enriqueça de amor. E assim nós vamos alcançar o tão sonhado reino dos céus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Na semana que vem, nós iremos celebrar o Dia do Padre, e aí eu convido, o padre, nosso pároco, Padre Anderson, para fazer a homilia do próximo domingo. Fiquem com Deus e que nós tenhamos uma excelente semana. Obrigada.